Então, vamos compor aqui a segunda mesa do nosso seminário. Tá ok. Tá, então, convido aqui a Vilma Pinto, do IBRE, o Rubens, que já está aqui, né, que já participou da abertura, e o Jens também a retornar. Tá? Esse segundo painel, né, que vai ser mais voltado para a questão fiscal, eu acho que é praticamente um consenso, né, que se não equacionarmos a questão fiscal, né, vai ser difícil pensar, né, quer dizer, em questões de crescimento de longo prazo. Então, né, vão ter aqui 3 palestrantes. Nós vamos começar então pela Vilma Pinto, do IBRE. Depois vou passar a palavra para o Rubens e vou terminar com o Jens aqui na ordem aqui da mesa, ok? Muito obrigado. Bom dia. Gostaria também de agradecer ao convite para participar desse evento, parabenizar o relatório, foi muito bem elaborado, bem abrangente. Então, assim, o que eu pensei em trazer aqui? Falar um pouco de política fiscal, vou trazer só alguns números, né, para poder ver um pouco de como evoluiu, né, as contas fiscais, como que a gente está hoje e o que a gente pode fazer para melhorar. Trazendo, assim, adiantando um pouco das mensagens que vão ser expostas através de gráficos na apresentação, as principais conclusões são que a alta dos gastos primários ela não é recente, né? A gente tem uma redução muito forte das receitas, e isso fez com que evidenciasse um pouco mais do problema, mas esse problema ele não é de agora. Mas o gasto primário crescia bastante antes mesmo da gente apresentar déficit fiscal. A gente experimentou uma melhora recente nas receitas tributárias, mas essa melhora ainda é insuficiente para resolver o problema fiscal se nada for feito também pelo lado do gasto. Um candidato para a solução desse problema é o teto dos gastos primários, né, que limita o crescimento da despesa à inflação do ano anterior, mas a gente ainda tem dúvidas se ele é factível, se a gente consegue cumprir esse teto dos gastos no médio e longo prazo. A gente tem um grau de rigidez muito grande na despesa, a gente tem uma pressão muito forte sobre investimento, principalmente em períodos recessivos, e isso acaba sendo um problema muito grande, até mesmo para poder conseguir cumprir o teto. Resumindo, isso tudo vai levar à dívida e déficit em níveis muito elevados, como a gente tem visto nos últimos anos. Então, começando por esse gráfico, onde a gente tem na linha azul a evolução do resultado primário desde a década de 90. Aqui eu não estou colocando setor público consolidado, porque a gente tem um problema de limitação da série. A série de setor público consolidado começa só em 2002, então, para ter uma série mais ampla, eu peguei só o governo geral mais o Banco Central. Então, a gente vê, então aqui só não tem as empresas estatais, então a gente vê que desde a década de 90, a gente está no pior momento em termos de resultados fiscais da série. A gente teve um déficit fiscal na segunda metade da década de 90. Boa parte desse déficit fiscal foi por conta dos governos regionais, mas a gente está numa situação que não só de anos consecutivos de déficit primário, muitos anos consecutivos em déficit primário, mas em níveis muito elevados da série histórica. Quando a gente olha, aqui a série mais curta para poder mostrar um pouco de setor público consolidado, incluindo as empresas estatais, a gente vê que essa piora ela não é recente, ela não começou junto com a recessão que aqui a gente mostra, que foi datada pelo CODAS, começou no segundo semestre de 2014. A gente vê que a piora do resultado primário do setor público consolidado começou antes disso, começou lá em 2011, 2012. A gente teve uma piora de 4,63 pontos percentuais do PIB em 6 anos de resultado primário. O déficit primário, os juros nominais cresceram muito rápido no período recente, começou a cair agora também por conta da redução dos juros e da Selic.
quando a gente abre entre receitas e despesas aqui do governo central, para a gente tentar ter um panorama se a piora do resultado primário foi mais por uma queda de receita ou por um aumento muito forte da despesa, a gente nota que a despesa ela cresce, né, num ritmo acelerado desde a década passada. Ela não começou a crescer só agora na recessão, mas o que houve foi uma redução drástica nas receitas, que é a linha azul. Isso provocou esse descompasso e déficit elevado. E aí, o que isso nos leva? Isso nos leva a uma evolução muito rápida da dívida bruta do governo geral. Então, a gente tem aqui um crescimento de cerca de 23 pontos percentuais em apenas 4 anos. A dívida ela cresceu muito rápido. Nesse crescimento, ele seria ainda maior, porque não foi tão elevado, porque teve devolução de recursos do BNDES ao Tesouro Nacional. Então, se não houvesse essa devolução, esse número de dívida que eu estou mostrando agora teria sido muito maior. A composição da dívida também mudou bastante. Hoje, a gente tem uma dívida muito mais voltada para a Selic do que a gente via no passado. E aí, quando a gente olha o resultado numa perspectiva de longo prazo para avaliar a sustentabilidade de dívida, é importante a gente olhar o resultado recorrente, ou seja, aquele resultado que está livre de efeitos atípicos ou aqueles efeitos que são pontuais e que não vão se repetir ao longo do tempo. E a gente vê que o déficit primário começou antes mesmo da recessão. Quando a gente olha em termos de resultados recorrentes, tirando os efeitos extraordinários para cumprir meta de primário. Aqui teve uma melhora considerável na receita no período recente, mas temos que levar em consideração que essa melhora também considera algumas políticas que são recorrentes, né, passam a ser receita recorrente, mas é de impacto de aumento de alíquota, e aí não é um movimento cíclico, mas um movimento que o governo mudou, por exemplo, base tributável, mudou a alíquota de tributação. E aí, quando a gente limpa a tabelinha, eu limpei tanto os efeitos não recorrentes, que são parcelamentos tributários, essas coisas, como também esse efeito de reajustes de alíquota, e aí eu fiz uma receita administrada pela Receita Federal, só os tributos, né, tributos, impostos e contribuições administrados pela Receita Federal, limpando esses efeitos. A gente nota que, no ano, a receita cresceu igual ao PIB, né? Mas por que a receita cresceu igual ao PIB no ano? Porque no segundo semestre de 2017, isso aqui, a tabela é só de 2017, a gente teve um movimento um pouco mais acelerado, né? E aí, do lado da receita, a gente tem essa melhora, a gente, tendo crescimento econômico, a receita vai melhorar, mas e o lado das despesas? A gente precisa fazer alguma coisa também pelo lado da despesa para evitar que essa linha azul escuro continue crescendo nessa velocidade. E aí, uma das soluções seria a emenda constitucional de 95 de 2016, que é o teto dos gastos, né? O que prevê essa emenda constitucional? Prevê uma redução drástica dos gastos primários como proporção do PIB, e apenas indexando a despesa do ano anterior, o teto do ano anterior, à inflação do ano anterior. Ou seja, você teria que ter um crescimento real zero para poder, nos próximos anos, isso implica em uma queda até 2025 de 4 pontos percentuais do PIB. Isso resolveria bastante desse descompasso observado. Ocorre que, como a gente vai conseguir fazer isso, dada a rigidez do gasto que a gente tem? Olhando os números de 2017, a gente vê que 44% do gasto primário é previdência. Previdência privada, previdência do regime geral, perdão. 23% é gasto com pessoal, ativos e inativos. A gente tem 4% que é assistência, que é o LOAS, e demais transferências de renda, a gente tem mais 7%, que seria bônus salarial, seguro-desemprego e Bolsa Família. Ou seja, a gente tem uma margem muito pequena para ajustar se não for feita nenhum tipo de reforma, ou seja, mais de 75% dos gastos estão indexados a essas variáveis, e se não for feito nenhum tipo de reforma, a gente tem uma margem muito baixa para fazer ajuste. Lembrando que
A conta de subsídio, que é apenas 1% da despesa, ela já vem caindo por conta do fim do PSI. Porém, os demais gastos, apesar de, em tese, a gente poder ajustar, tem muitas despesas que são rígidas ali também, como gasto com saúde, com educação, que também precisam ser avaliados. Então, a margem mesmo para fazer alguma coisa no gasto primário e conseguir cumprir o teto, ela é muito pequena. Ou seja, só consegue fazer isso com reformas. Aqui é um número de uma apresentação feita pelo Tesouro Nacional. Nossa projeção aqui é do Tesouro Nacional. E aqui ele leva o teto dos gastos até 2026. Eu botei até 2025, aqui ele está levando até 2026. E a gente vê quanto que seria a despesa primária sem reformas. A despesa primária iria até 24,9% do PIB até 2026, enquanto que o teto levaria a despesa para 15% do PIB. Agora, como que a gente consegue fazer isso? Tentar mudar a trajetória da despesa primária nesse período. Assim, a solução para isso ela não vai estar só na despesa, né? A gente precisa fazer, como bem já colocado no painel anterior, a gente precisa fazer revisão nos gastos tributários, uma avaliação. Dos que forem permanecer, tem que ter avaliação de política e também fazer uma revisão para tentar diminuir esse estoque de incentivos, tanto os tributários como o subsídio, essas coisas. Uma reforma tributária ampla, isso vai resolver muitos problemas, como já colocado anteriormente, essa questão do tempo que é levado para poder processar tributos, para pagar tributos, essa questão toda de burocracia, mas também pode gerar uma eficiência na alocação e na arrecadação desses tributos. Pelo lado das despesas, o teto dos gastos primários, ele ajuda, mas a gente precisa saber como a gente consegue cumprir esse teto dos gastos primários sem comprometer muito o funcionamento das prioridades orçamentárias do governo, como saúde, educação, etc. E reformas que visem viabilizar esse teto, né, o cumprimento, você conseguir cumprir com reformas no lado da despesa. E, por fim, eu falo um pouco também das regras fiscais no Brasil, que a gente tem muitas regras fiscais e a gente precisa avaliar se, de fato, elas são eficientes ou não para melhorar a qualidade da nossa política. Bom, é isso que eu trouxe para hoje. Obrigado, então, Vilma, por ter mantido a disciplina de tempo também. E vou passar, então, a palavra para o Rubens Cisne. Uma nação tem 3 instituições para utilização, em última instância, no que diz respeito a estar na mídia no dia a dia. A primeira delas é a Constituição. A Constituição é a forma máxima de organização de pessoas que vivem em determinada fronteira com costumes ditados por normas semelhantes. A segunda delas é a instituição guardiã da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. E a terceira delas são as Forças Armadas. Observem que o nosso país está, no momento atual, utilizando essas 3 instituições de uma forma um pouco além do usual para as democracias cristãs ocidentais. Isso sugere a necessidade de grande reflexão, porque são as 3 instituições que você recorre em última instância. Quando um país precisa saber nome do constituinte A ou B, de determinada força ou de determinado tribunal, ou saber sobre movimentações de instituições de última instância, é porque ele está usando ao máximo a sua capacidade institucional. Então, nós temos que ter isso em mente. Nesse contexto, ainda que as contas fiscais possam, determinado ano,
parecer ter alguma folga, elas estão muito, mas muito longe disso. Muito longe disso. E qualquer afirmativa de que em determinado ano elas possam ter alguma folga pode ser verdadeira sob determinadas hipóteses, sob determinada contextualização, mas certamente não contribui. Há várias formas de se observar a evolução das contas públicas. Uma delas, muito relevante, diz respeito à dívida sobre a capacidade de pagamento da dívida. Como o PIB se correlaciona com as receitas primárias, é razoável que se observe a relação entre dívida e PIB. E, claramente, a nossa evolução da relação entre dívida e PIB é fortemente preocupante. Às vezes, lê-se, não houve a reforma e não houve nenhuma explosão. As pessoas talvez estejam pensando nos termos do século passado, quando as economias tinham câmbio fixo e quando a leniência fiscal tinha como contrapartida uma explosão da taxa de câmbio em 30%, como tivemos em fevereiro de 83, 7 de dezembro de 79, em dezembro de 99. Isso é no século passado. Agora, a conjunção de leniência fiscal com câmbio flexível não gera essa explosão. O que ela gera é uma coisa mais subjacente e de forte poder destrutivo, que é a valorização, muitas vezes, do câmbio, a falta de investimento, tendo em vista que fica mais fácil comprar fora do que investir e produzir internamente. Então, a leniência fiscal, quando conjugada a câmbio flexível, se alguém duvida que a falta de reforma da Previdência foi altamente maléfica para o país, não deve procurar variável de cunho financeiro, deve ir ali na porta do hospital, deve ir na porta do SUS, deve ir na rua para ver o que acontece, ou deve mesmo dormir com a preocupação de saber se os filhos vão voltar para casa ou não. Foi altamente maléfica. Várias áreas estão desassistidas. Houve uma aposta que se mostrou incorreta, a aposta de que o capital político do governo deveria ser gasto para fazer uma emenda de restrição do teto e que, posteriormente, os desassistidos da educação, da saúde, do saneamento, fariam pressão política para a aprovação das reformas necessárias. Houve um erro de avaliação política. Isso pode até acontecer. Entretanto, a crise, a desmobilização cultural, educacional, de saúde, de saneamento, necessária para que haja essa mobilização política e essa conscientização da necessidade de reformas, é extremamente elevada, extremamente maléfica, e ter que ter essa crise para que as pessoas se conscientizem da necessidade de reformas seria ou será péssimo para todos. É preciso que, de forma muito simples, de forma muito clara, nós respeitemos uma coisa chamada princípio da autoridade funcional, em que ninguém se deixa operar por um curioso de medicina. Então, é necessário também que aqueles que estudam determinados assuntos tenham voz ativa nas decisões de caráter macroeconômico. Não podemos ficar só restritos aos palpites de plantão. Essa evolução da dívida líquida, aquela linha azul, mostra a evolução, a linha azul, a razão dívida líquida sobre PIB, e a linha S, o superávit primário. A reação do superávit primário à elevação da dívida líquida sobre PIB é extremamente importante. Por quê? Porque é a única forma que você tem de não estar num endividamento em bola de neve. Hoje em dia, a dívida aumenta por causa do déficit primário e a dívida aumenta por conta dos juros reais. Não dá para
fazer isso. Em geral, quando um país tem juros reais para pagar, ele gera um superávitzinho para pagar pelo menos parte dos juros. Mas não. Nós estamos numa trajetória muito difícil. Qual é a reação que nós estimamos? Tive o prazer de dividir um trabalho que acabou de ser aceito para publicação na revista Estudos Aplicados, Estudos Econômicos, com o Eduardo Lima Campos, da Escola Nacional de Ciência e Estatística. Qual é a reação do superávit ou do déficit primário à elevação da relação dívida sobre PIB? Será que ele está reagindo? Será que quando a relação entre dívida e PIB se eleva, o superávit primário aumenta ou o déficit primário se reduz? Sim. Entretanto, muito pouco. Estatisticamente, nós temos para 5% do PIB de elevação da dívida líquida em relação ao PIB, nós temos algo como 0,28 de melhora, estatisticamente, de 2003 a 2016, do superávit primário. O que os números indicam é que, do jeito que está, não dá para ficar. Há necessidade de mudanças. Essas são as reações do déficit primário em relação a uma elevação da razão entre dívida e PIB. São reações pequenas para uma elevação da dívida em 5% do PIB, e, além disso, decrescente, principalmente a partir de 2015. Por que essa reação é tão importante? Porque, para determinar a evolução da razão entre a dívida e o PIB, são importantes a taxa de juros real, que é o que mexe no numerador, que é a dívida, a taxa de crescimento do PIB, que mexe no denominador, portanto, é bom que seja alta para jogar a fração para baixo, mas também a reação fiscal. E a reação fiscal que nós observamos estatisticamente, de janeiro de 2014 para cá, faz com que a diferença entre o juro real Selic e o crescimento do PIB fique abaixo da reação fiscal, que significa dizer que a relação dívida líquida sobre PIB, mesmo incluindo a resposta da reação fiscal, é crescente e não decrescente, como precisaríamos. Se eu usar a dívida líquida e a taxa implícita, chego à mesma conclusão, mesmo olhando os dados a partir de 2012. Essas são questões de natureza macro e financeira. Mas há questões subjacentes muito mais graves, às quais eu me referi ao início, que são as questões da qualidade do gasto. Mesmo que essas contas fossem equilibradas, e não o são, nós estaríamos, como mostrou aqui o Jean com bastante propriedade, em total dissonância com o resto do mundo, no que diz respeito ao montante total do PIB que destinamos para as aposentadorias. Não precisamos falar em déficit, porque se for falar em déficit, vai vir um com a receita A, outro com a receita B, e a discussão fica horas dizendo qual é o déficit. Não precisa isso. Basta olhar para países com a mesma estrutura etária do Brasil. Nós somos um ponto fora da curva, gastamos muito mais que todos os demais países, com os quais, supostamente, em função da globalização, deveríamos estar competindo e gerando já aquelas cadeias de valor que você mostrou que nós não temos. Aquele gráfico das cadeias de valor é um gráfico que diz muita coisa. Só tem um país ligado ao Brasil, que é a Argentina, país que nós prezamos, certamente, mas poderia haver outros mais, né? Bem, e aí surgiu a ideia da emenda complementar do teto dos gastos, que tem um poder muito grande de, se mantida a receita como fração do PIB, observem, se o valor real dos gastos é constante, então o valor sobre PIB vai caindo, à medida que o PIB... A Irlanda, em 85, não precisou de Constituição, não precisou esgarçar a estrutura institucional da nação. Fez lá uma regra, mas fez com seriedade, reduziu os gastos
e conseguiu, de 85 para 95, dar uma grande virada. Muitos irlandeses que tinham saído do país voltaram, com uma medida de teto dos gastos, em que o PIB crescia, então a despesa como fração do PIB decaía, e como as receitas como fração do PIB eram mais ou menos constantes, o superávit primário começou a responder. Então tem força aí nessa emenda. Mas não se conjugou a pressuposição política de que haveria uma reação à altura dos desassistidos. Quem são os desassistidos? Nós certamente estamos nesse grupo. Quem aqui não tem medo de sair à rua e fica fechado dentro de uma grade ou dentro de uma porta e deixa de fazer várias coisas que acresceriam o bem-estar? Mas há também outros muito mais desassistidos na segurança e na saúde do que nós, mas todos estamos dentro. Todos estamos sofrendo com isso. Eu fiz aqui, só para mostrar o poder da emenda complementar 95, eu imaginei que ela fosse seguida em um percentual de 0 a 100% dos gastos públicos. Observe que eu estou trabalhando com o governo geral, que inclui federal, estados e municípios, e para estados e municípios, a ideia de controlar o teto real é muito mais tíbia. Ela só controla por 2 anos, depois da adesão ao termo. No caso dos estados, municípios nem tem isso regularmente, por conta de um refinanciamento de 240 meses para a dívida com o governo federal. Então, assumir que as despesas do governo global, do governo das 3 esferas, tenham uma regência pela SC 95, em que não são indexadas ao PIB de 0 a 100% das despesas, é uma hipótese absolutamente razoável. Mesmo que houvesse uma total adesão de estados e municípios, ainda a possibilidade do federal não conseguir, em função da falta de reforma da Previdência, quando, então, ainda assim, estaríamos nas salvaguardas colocadas pela emenda à Constituição, quase 100ª emenda à Constituição, desde 88, demonstrando que o que eu falei, sobre a utilização de um instrumento máximo de organização do povo, está, de fato, sendo feito, está havendo uma sobreutilização, uma, não diria trivialização, mas algo próximo disso, de emendas. E o que nós vemos? Quanto maior a fração das despesas sujeito à PEC 95, menor o número de anos para a relação dívida-PIB, que está aumentando fortemente agora em janeiro de 18, por conta do juro real, por conta do déficit primário, voltar ao seu valor no futuro. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, se eu tiver... Isso são 3 cenários. Vou pegar o intermediário, que é com uma Selic de 6,5%, o crescimento do PIB de 3%. Se eu pegar um ponto, 80% das despesas dos 3 governos estiverem sujeitas a essa regra, de não aumentarem par e passo com o PIB, mas caírem como fração do PIB quando o PIB se eleva, eu vou ter algo em torno de 8 anos, ou 8,5, para que a dívida líquida sobre PIB retorne, aqui dívida bruta, desculpe, para que a relação dívida bruta sobre PIB retorne ao patamar existente em janeiro de 2018. Entretanto, se eu tiver apenas 50%, eu já vou para alguma coisa da ordem de 12 anos. Portanto, quanto maior a adesão das 3 esferas à regra da EC 95, mais rápida a volta da relação dívida-PIB, que está aumentando, mas ela aumenta e depois volta. Por que volta? Olha, é claro, porque se eu faço a EC 95 funcionar, a receita como fração do PIB, por hipótese, fica constante, mas a despesa cai, porque a despesa real eu estou segurando. Logo, quando o PIB sobe, a despesa sobre PIB cai. Então, esse é o mecanismo que está subjacente. Qual é o grande empecilho aqui, esse esforço que praticamente tomou boa parte do capital político do presidente que substituiu numa modificação uma outra presidência? Qual é
o ganho que nós estamos tendo até agora com isso. O ganho poderia ser muito maior, porque a conjuntura atual de juro e de crescimento do produto é mais favorável do que antes, mas, infelizmente, embora a despesa sobre PIB caia até 2025, porque, como eu disse, a despesa real está constante, o PIB, por hipótese, vai crescer alguma coisa, as despesas da Previdência estão aumentando de 10,8% para 12,6% em 2025. Aquela diferença entre aquelas duas curvas é proteção à infância, proteção à adolescência, saúde, saneamento, educação, cultura, é tudo isso. Olha o que está acontecendo com essa distância. Está diminuindo. Ou seja, cada vez mais nós temos menos espaço para as outras despesas. Então, há dois problemas. Há o problema de ordem macroeconômica, em que, embora não haja uma explosão, você pode acordar num dia com a moeda estrangeira lá em cima e a bolsa lá embaixo, porque a aversão ao risco do investidor estrangeiro aumentou. E houve dois erros de avaliação. Quais foram? Não se formou suporte político dos desassistidos da saúde, segurança, saúde e saneamento. Eles não foram, como se pressupunha e como se errou, não foram suficientes para gerar o apoio político para essa reforma. E o outro erro de avaliação é dizer que não houve reforma e ela não era necessária porque não se vê nenhuma explosão. Ora, nós não estamos mais no sistema de câmbio fixo. Esquece esse tipo de explosão e vai ver como estão as outras áreas que estão muito desassistidas. Então, houve dois erros de avaliação. Bem, o último ponto que eu queria fazer é o seguinte. Não está mais, relativamente, mais usual o apelo a mudanças? Bem, se está, observemos o seguinte. Em primeiro lugar, observemos se é verdade. Será que existe uma regra pela qual um país tem que dar certo? Não existe. A Polônia, de 795 depois da Primeira Guerra, 1918, a comunidade Polônia e Lituânia deixou de existir. Foi dividida entre Rússia, Prússia e Áustria. Por quê? Instituíram um pouquinho antes o chamado Liberum Veto. Liberum Veto era um mecanismo de ditadura da minoria. Uma pessoa, um parlamentar, podia obstar qualquer modificação legislativa para que aquele país, aquela comunidade se levantasse. Desapareceu do mapa, voltou depois da Primeira Guerra. Não existe uma lei pela qual um país precisa dar certo. No passado, havia uma partição do país e outras potências se apoderavam dele. Hoje em dia não existe mais isso, é mais sutil. O que existe hoje em dia, em geral, é uma venda a preço baixo de ativos, ou capital humano, jovens bem formados que se vão, jovens bem formados que deixam de vir, ou capital físico, empresas que não se constituem mais e quebram. Essa é a forma como se dá o espólio quando uma nação permite aproximar-se de uma situação muito difícil. E, observando reações a inércias como essa, é uma inércia legislativa. O Liberum Veto polonês impedia que medidas fossem tomadas, alguma semelhança com o Brasil, em que nós não vemos a Casa Legislativa entrar na vigília cívica que deveria. Há semelhança no ponto de vista de inércia, a meu ver. Como fizeram os Estados Unidos, não é uma experiência sem fracassos, nem uma experiência sem erros, mas como fizeram para quebrar uma inércia legislativa depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, quando precisaram fechar inúmeras bases no exterior? Fizeram o seguinte. Primeiro, lembraram que tinham tido um filósofo chamado John Rawls que esse sujeito tinha sugerido uma coisa chamada o véu da ignorância. Vamos decidir que vamos fechar as bases, mas ninguém que decidirá sobre o fechamento das bases estará presente na comissão que dirá quais bases
militares serão fechadas. Ou seja, não se pode acusar que o expediente da redução global foi feito em prol de A ou de B, porque eles não decidiram depois quais as bases seriam fechadas. Isso é exatamente o mesmo mecanismo da nossa emenda complementar, com uma grande diferença. A emenda complementar foi: haverá cortes. Mas lá, quando se fez essa comissão fiscal, quando se fez esse corte fiscal, instituiu-se por nomeação do presidente e por aceitação de uma coisa chamada presunção da autoridade funcional, que determinado grupo de 9 pessoas fosse designado pelo presidente para dizer quais as bases seriam fechadas. Nenhum dos membros desse grupo participou da decisão prévia: vamos fechar várias bases. Havia ali o véu da ignorância do John Rawls. Isso prestigiou, proveu legitimidade àquela decisão. Então, como é que isso se colocaria no Brasil? Ora, no Brasil, quem decide sobre quais reformas fazer é o Congresso, e quem decidiu sobre fazer reformas, a EC 95 também foi o Congresso. Daí esse impasse. Claro que não é uma consequência disso, mas poderia certamente ser um expediente de agilização e quebra dessa ditadura de uma minoria, pensar-se em prover em determinadas áreas um poder de decisão a pessoas que seriam, talvez, indicadas para isso. Não estou sugerindo que isso se dê, estou sugerindo que nós pensemos sobre saídas para esse impasse. É um problema muito difícil. Há 2 problemas difíceis na vida: saúde e problema de ação coletiva, problema que envolve ação coletiva, que é o que nós temos agora. Mas há alternativas e há histórico de ideias que melhoraram esse tipo de coisa. E uma delas é essa formação de uma comissão para decidir qual seria o corte. Uma comissão independente nomeada. Isso se aplicaria ao Brasil? Não sei. Mas isso vale a pena pensar? Talvez. É uma ideia que nós podemos pensar. Muito obrigado a todos. Eu acho que uma das conclusões que saiu das 2 intervenções da Vilma e do Rubens é que o ajuste fiscal vai ser inevitável, não? O Brasil tem que fazer um ajuste fiscal, porque senão a trajetória da dívida pública não vai ser sustentável, não? No relatório fazemos várias propostas de medidas que aumentariam a eficiência do gasto público, chegando até quase 8 pontos percentuais do PIB, não? Então, a boa notícia em tudo isso é que tem muito espaço para cortar gastos sem realmente reduzir, sem prejudicar os objetivos que você quer alcançar com esses gastos, não? Eu vou falar aqui de vários temas. Eu vou começar um pouco com as transferências sociais, depois vou falar de saúde, de educação, de servidores públicos e também de políticas voltadas ao apoio da indústria, não? Começando com as transferências sociais, é importante ressaltar que o Brasil tem transferências sociais altamente eficientes e bem direcionadas, e que isso é fundamental para um crescimento mais inclusivo no Brasil, não? Mas uma parte grande e crescente dos benefícios sociais transfere recursos significativos a famílias de classe média, com efeitos muito limitados sobre a desigualdade e quase nenhum efeito sobre a pobreza, não? Então, o setor público precisa fazer uma escolha que é politicamente difícil, não? Ou você mantém o status quo, ou você tenta de melhorar o impacto redistributivo das transferências para continuar com o crescimento inclusivo e com o progresso social, não? Mas esse segundo caminho implica evitar futuros aumentos reais de transferências para famílias que não são pobres.
para poder, assim, aumentar o apoio às famílias pobres e vulneráveis e, ao mesmo tempo, fazer avanços com o ajuste fiscal, não? Este gráfico, que talvez é um pouco difícil de entender, mostra os níveis das diferentes transferências que tem o Brasil, não? A linha azul é a distribuição de renda, função de densidade pontual, não? Os pontos mais altos dessa função estão aqui, do salário mínimo, que é a segunda linha lá. Isso está baseado em dados de 2015, então o salário mínimo lá está em R$ 778. E a linha verde é a função de distribuição cumulativa, não? Mostrando quantas pessoas têm renda igual ou menor do que o nível de renda correspondente no eixo horizontal, não? E o que você vê lá é o que eu já mencionei antes, que o salário mínimo corresponde a um percentil de renda de 56%. Não? Isso quer dizer que 56% dos brasileiros tinham uma renda menor do que o salário real, o salário mínimo em 2015. Não? Então, ao mesmo tempo, todos os benefícios previdenciários estão sujeitos ao piso do salário mínimo, não? Que é quase 7 vezes maior do que a linha de pobreza, não? O limiar da Bolsa Família é um oitavo do salário mínimo, não? Na verdade, o único gasto social verdadeiramente progressivo no Brasil e que ajuda as crianças é o Bolsa Família, não? E o Brasil gasta somente 0,5% do PIB neste programa, não? O programa é muito progressivo porque 83% das despesas do Bolsa Família atingem os 40% mais pobres no Brasil, não? Também o Bolsa Família é a única transferência em que um gasto incremental realmente chegaria aos pobres, não? Com efeitos positivos sobre a diminuição da desigualdade e com efeitos positivos, evidentemente, sobre a redução da pobreza, não? Isso não é o caso da Previdência. Na verdade, as nossas estimativas sugerem que um pacote de reformas que desconectasse o benefício mínimo na Previdência do nível do salário mínimo e deslocando essa economia para o Bolsa Família, poderia ter feito a desigualdade diminuir 63% mais rapidamente nos últimos anos, não? Isso é sem gastar mais um só real, é somente deslocando gastos de um programa a outro, não? Também há uma outra razão para pensar em maneiras de deslocar gastos na área das transferências sociais, e que a pobreza é alta, sobretudo entre crianças, não? As crianças são o futuro do Brasil. Hoje em dia, o desemprego entre os jovens é mais do que o dobro da média. A pobreza hoje está concentrada entre os menores de 25, não? Então, também há toda uma questão de justiça intergeracional a levar em conta. Agora, para falar um pouco de saúde, o Brasil poderia atingir melhores resultados com o que já está gastando em saúde, não? Esse é o resultado de uma estimativa de se o Brasil adotasse as melhores práticas em termos de eficiência do gasto no âmbito da saúde, quanto poderia ser o impacto sobre os resultados de saúde, não? Que normalmente se medem em anos de expectativa de vida, não? E o que mostra isso é que o Brasil tem muito potencial para fazer mais com o que já está gastando, não? Sem pensar em aumentos adicionais, que poderiam ser uma opção, mas simplesmente gastando melhor o que já se está gastando, não? E temos alguns pontos que o relatório releva de como atingir essa maior eficiência do gasto na saúde, não? Uma é suprimir a dedutibilidade fiscal das contribuições a planos de saúde privados, não? Porque isso é uma maneira de subvencionar
algo que beneficia não os estados mais vulneráveis da população, mas as famílias de classe média, não? Também seria útil no SUS definir melhor o que é coberto e o que não é coberto. Porque, atualmente, você tem uma prática em que pacientes relativamente bem educados e com melhor renda processam o Estado para que este cubra suas despesas com medicamentos, e isso, muitas vezes, sem preocupação com o equilíbrio entre o custo e o benefício. Essa é outra medida que está exacerbando as desigualdades. Não? Também há muito espaço para melhorar a coordenação entre os diferentes níveis do governo que estão atuando no SUS e aperfeiçoar o monitoramento do desempenho e o fortalecimento dos incentivos. Falando agora de educação, não? O setor público já gasta 5,4% do PIB em educação. Isso é acima da média dos países da OCDE e também da América Latina. No entanto, o retorno a esse gasto não compara bem com outros países. Colômbia, México, Uruguai gastam menos por estudantes, mas têm um desempenho melhor nos testes PISA da OCDE. Então, há muito espaço na educação também de fazer melhor com os gastos que já o Brasil está fazendo. Não? Por exemplo, poderia-se pensar em deslocar os gastos com isso, alguns dos gastos com a educação superior, para os ensinos pré-primário, porque essa seria uma maneira de elevar simultaneamente a progressividade e a eficiência. A educação pública superior, na verdade, tende a beneficiar os estudantes que vêm de família de alta renda, porque para você entrar na educação superior pública, que é gratuita, você tem que ser aluno de uma boa escola privada. Não? Então, lá tem um mecanismo que é muito regressivo também. E as evidências internacionais mostram que a educação pré-escolar é provavelmente a parte da educação onde os retornos aos gastos são os mais altos. Não? Tem vários estudos dos Estados Unidos que mostram isso, de vários países já, cada vez uma evidência muito mais forte. Não? E no Brasil, somente 15% das famílias pobres com crianças de menos de 3 anos têm acesso às creches, não? Têm acesso a essa educação pré-escolar, comparado com 40% das famílias mais afluentes. Não? Então, eu acho que essa seria a parte, no âmbito da educação, onde o retorno seria muito alto. E seria útil pensar em como fortalecer isso. O custo da administração pública, os gastos públicos com salários de 13,1% do PIB, são altos na comparação internacional. E lá há, sobretudo, espaço para alinhar os salários iniciais de servidores públicos aos do setor privado. E isso apresenta um significativo potencial de economia, porque 40% dos servidores públicos vão se aposentar em 10 anos. Não? Também, outra coisa, para economizar gastos com salários, seria limitar as indicações políticas. Não? Tanto em agências de regulamentação, por várias razões, e também em empresas públicas. Não? Na verdade, no Brasil, os mecanismos para criar consenso são relativamente caros, são muito caros. Inclusive, quando o Poder Executivo repassa o direito de fazer indicações políticas aos parlamentares para premiar um comportamento eleitoral específico. Não? E especialmente em empresas públicas, a justificativa para indicações políticas é muito fraca. Na verdade, o que conta numa empresa pública é a capacitação da pessoa. Não? O último elemento que eu queria tocar aqui são os programas direcionados ao setor industrial, que custam 4,5% do PIB. Não? A maior parte desse custo se dá na forma de crédito subsidiado e de desonerações fiscais, muitas vezes com pouca transparência, sem avaliações rigorosas, por exemplo, no caso da Zona Franca de Manaus,
E os benefícios à produtividade, ao investimento, muitas vezes não são muito evidentes. Sim, tem efeito sobre a produção, mas isso é normal. Quando você dá um subsídio a alguma coisa, você vai obter mais dessa coisa. Mas isso não é a medida que você tem que olhar. O que realmente importa é que se você com isso obtém benefícios em termos de produtividade e de investimento, para pensar no futuro. Não? Também acho importante relevar que essas políticas sempre podem criar um solo fértil para o rentismo e para subornos políticos. Não? Então, reconsiderar essas políticas reduzirá as desigualdades de renda e também elevará a produtividade e limitará também o espaço para a corrupção. O último ponto que queria ressaltar é que o Simples Nacional, o regime especial para pequenas e empresas medianas, tem escopo para reduzir a perda de receita associada a ele. Por exemplo, uma coisa que poderia ser feita seria de reduzir o teto de faturação de $1,5 milhão de dólares para participar nesse programa, porque isso poderia limitar o programa aos casos onde os ganhos de formalização são realmente prováveis, que é uma coisa que é um argumento importante numa empresa pequena, mas não é uma coisa que é muito relevante numa empresa que fatura $1,5 milhão de dólares. E com isso, queria concluir. Obrigado. Obrigado, Jens. Então, temos tempo para abrir perguntas. Tá, por favor, já tem uma mão aqui levantada aqui no meio. Tá, por favor, espere só o microfone, porque está sendo gravado. Tá, vou abrir para 3 perguntas. Tá? Alô, alô. Bom, Sérgio Guimarães. Queria parabenizar a Fundação e a CDE pelo encontro muito produtivo. Fazer um comentário sobre collective action, uma coisa que o Rubens falou. Eu acho que um presidente da República eleito em 2018, em 2019, ele deveria, de uma forma neutra, fazer uma emenda constitucional, ou seja, várias, para desconstitucionalizar a nossa Constituição. Eu estava com, outro dia, lá mesmo no Senado, discutindo isso, e o professor da Fundação Getúlio Vargas comentou que, por exemplo, o Código Tributário, a parte tributária da Constituição é enorme, e a primeira iniciativa seria desconstitucionalizar de uma forma neutra, forma da Previdência, legislação de funcionário público. Tem um ranking que chama Comparative Constitutional Project.org, interessantíssimo. Tem lá várias colunas. A nossa Constituição ela está entre as 5 primeiras do mundo em número de palavras, escopo de temas cobertos. Tá? Assim, várias dimensões, a nossa Constituição é uma das maiores do mundo. Quer dizer, um problema de collective action, você conseguir a maioria que você precisa para mexer em coisas mínimas, como indexação do salário mínimo, a gente não vai conseguir ir muito longe se não tiver uma iniciativa dessa natureza e a sociedade fizer um acordo de que nós vamos desconstitucionalizar boa parte dos direitos e vamos tratar como lei ordinária, lei complementar. Era só esse o ponto. Obrigado, Sérgio. O Rubens quer fazer um comentário imediato. Espera que eu vou passar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor Guimarães, que traz aqui também uma experiência executiva que ele já teve na esfera pública. E eu concordo com essa observação. De certa forma, nós tivemos uma espécie de um pêndulo, em que houve um movimento pendular a partir de 85 e 88 para uma direção bastante oposta à que havia quando, se formos observar Aristóteles, a ideia seria de ser parcimonioso, nem no pêndulo muito para lá, nem no pêndulo muito para cá. E é exatamente isso. O motivo de nós termos a necessidade de tantas emendas é que vários assuntos de ordem, às vezes até regimental, mas quando muito uma lei ordinária,
quando muito uma lei complementar, são tratados na Constituição, o que faz com que nós precisemos, na condução de macroeconomia, fazer alterações na nossa Carta Maior. Há realmente uma necessidade de se rever vários pontos desse pêndulo que passaram do período de 64 a 85 para uma outra posição diametralmente oposta, sendo adequado que se observe o princípio da parcimônia. Mais perguntas? Tem uma aqui no canto, por favor. No relatório, quando você fala sobre o mercado de intermediação financeira, que, sem dúvida, né, é um dos aspectos mais importantes de qualquer economia de mercado, você cita que seria necessário uma abertura, né, do mercado e talvez outras atividades, outras formas de legislação. Eu gostaria de saber que outras possibilidades seriam essas, principalmente tendo em conta o papel do Banco Central como órgão regulador. Acho que o primeiro passo importante já foi feito, não? Foi a medida que introduziu a TLP. Não? Eu acho que isso é realmente o passo fundamental para abrir espaço para o setor privado entrar nesse âmbito, não? Porque no momento que você tem que competir com um banco público que tem acesso a recursos mais baratos do que você mesmo, vai ser muito difícil entrar nesse mercado, não? Então, eu acho que alinhar as taxas de juros que são praticadas pelo BNDES com aqueles que pode praticar o setor privado é o primeiro passo fundamental. Agora, depois tem que ver se isso, em combinação com o nível relativamente baixo de juros atual, que é evidentemente beneficente para isso, se isso vai ser suficiente. Eu acho que agora é o momento, depois de ter feito essa reforma, é de ver o que acontece. Depois, talvez, se em alguns anos a gente vê que isso não deu o resultado esperado, talvez pode ter outras medidas para atuar um pouco mais, de maneira um pouco mais ativa, para levar o setor privado nesse âmbito de empréstimos de prazos mais longos. Não? Mas eu acho que agora o momento, depois de ter feito essa reforma, é de esperar e ver o que acontece. O Brasil tem um setor privado, um setor financeiro privado forte. Eu não vejo por que eles não vão poder entrar nesse segmento e ajudar ao financiamento dos investimentos. Tem um motivo subjacente muito sutil pelo qual a taxa de juros no Brasil é alta, que é a desconexão entre gerações. Quando há conexão entre gerações, existe um pouco, pelo menos, do que a gente chama de equivalência ricardiana. Quer dizer, se o governo gasta hoje, não interessa se é com aumento de impostos ou com aumento de dívida, se eu sou conectado com o meu descendente lá na frente, eu internalizo o fato de que ele vai ter que pagar mais impostos para recuperar aquela dívida, e automaticamente, ao fazer isso, eu reduzo o meu consumo hoje. Entretanto, quando a sociedade é muito desconectada, ela sempre, e principalmente quando é desconectada com os que estão nascendo, ela sempre pressupõe que aquela dívida a ser paga no futuro poderá ser paga, pelo menos em grande parte, ou em pequena parte, por aqueles que ainda estão nascendo. Então, essa desconexão entre gerações gera uma tendência ao aumento de demanda agregada. Isso se observa no Brasil também, não apenas no sentido longitudinal, mas no sentido transversal. Os grupos não internalizam questões dos demais grupos, e com isso o mesmo mecanismo tende a acontecer. Mais uma aqui na frente, por favor.
há alguns meses atrás, aqui nesta casa, foi dito que o Brasil tem muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda. A pergunta seria, não seria o caso de se ter uma grande prioridade para a reforma tributária, de maneira que, além do Bolsa Família, do aumento do salário mínimo, etc., políticas do governo fossem direcionadas para a classe menos favorecida? De fato, reforma tributária é um ponto muito importante, mas é algo que vem sendo debatido há muitos anos e meio que não sai do papel, né? A gente tem são várias dificuldades para implementar. Tem várias propostas hoje tentando contornar essas dificuldades. O ideal hoje é ter um imposto, como já colocado pelo Jans, um imposto sobre valor adicionado, que consolida muitos desses tributos. Na parte de rendimento também é preciso fazer uma reforma. Enfim, o sistema tributário hoje, gosto muito de repetir uma frase que José Roberto Afonso fala, que a gente está com um sistema tributário muito velho, né? Então, a gente não consegue renovar isso. A gente está hoje em 2018 usando um sistema tributário que foi instituído há anos e anos atrás e que não é mais eficiente. Então, melhorar isso é muito importante. A questão são as dificuldades, os impasses políticos, como que a gente consegue, de novo, convencer a sociedade da importância e da necessidade disso. Eu li certa vez um paper em que o autor dizia, olha, a inflação é bom, porque a inflação leva a um aumento do imposto inflacionário e, na existência de outros tipos de arrecadação, a inflação pode prover justiça, segurança, saúde, que outros impostos não conseguiriam prover. O que esse paper tinha de subjacente? A ideia de 1968, do Lipsey e Lancaster, de que, numa situação de N distorções, o acréscimo de uma distorção a mais pode, não necessariamente mas pode gerar um aumento de bem-estar. A questão tributária, é mais fácil tributar, às vezes, o consumo do que a renda. Então, embora, do ponto de vista social, seja mais adequado você ter políticas que se atêm à renda, existe aí uma troca de comodidade e eficiência do ponto de vista distributivo. Então, é isso que norteia, em geral, a cabeça das pessoas que vão atrás de uma reforma tributária. Elas ficam querendo tributar mais a renda, mas ficam com medo de tributar menos o consumo e, com isso, perder a arrecadação em função da evasão. Essa é mais ou menos a situação. Só para complementar, eu acho que no âmbito do imposto à renda pessoal, das pessoas físicas, uma agenda interessante poderia ser alinhar um pouco as taxas de impostos dos diferentes regimes, não? Porque no Brasil, na verdade, o que você paga de impostos a renda da pessoa física não depende da renda, depende do regime. Não? Você tem vários regimes paralelos, o lucro presumido, tem vários regimes que levam a uma taxação muito diferente e que também criam possibilidades de pessoas de alta renda pagar relativamente poucos impostos à renda. Não? Então, eu acho que isso seria um aspecto a trabalhar, a ver como pode o Brasil harmonizar o imposto à renda física. Então, uma última pergunta, então eu vou pedir para ser um pouco rápido, porque estamos já no horário de encerramento, mas essa vai ser a última. Existe algum estudo da OCDE levando em conta a relação entre tamanho do parlamento, eficiência do parlamento e o produto do próprio país?
Não, eu não conheço nenhum estudo assim. Não quer dizer que não existe, mas eu não conheço isso. Bom, temos ainda para mais uma pergunta, se alguém tiver ainda alguma pergunta. Eu não vi, tem alguém? Quem? Tá. No Brasil, o mecanismo para criar consenso para políticas públicas é muito caro. Como trabalhar essa questão? Como obter a geração de consenso sobre determinadas ideias num ambiente de heterogeneidade cultural? É muito difícil, realmente. Eu não sei a resposta à sua pergunta. Mas certamente facilita que haja, primeiro, uma comunicação simples da parte daqueles que estudam o assunto, uma comunicação que realmente permeia a grande maioria. Segundo, provisão de tecnologia para isso. Provisão de tecnologia para que esse conhecimento chegue às bases de sustentação política. A Fundação, por exemplo, tem uma das suas unidades, que é a Diretoria de Políticas Públicas, que tenta, dia e noite, prover, através de plataformas de internet, conhecimento a uma grande maioria de todas as contas públicas federais, inclusive com a participação por partidos, a participação por assunto, a participação por área, e assim vai. Então, se houvesse, evidentemente, um grande conhecimento desse tipo de instrumento, aqui no Rio nós temos iniciativas também assim, na área municipal, e houvesse tempo das pessoas para se interarem sobre esses assuntos, haveria uma convergência mais rápida, mas a grande maioria da população lida com tantas dificuldades que, às vezes, é difícil pressupor que vão ter tempo para abrir o computador e olhar numa página determinados assuntos. Mas essa é a grande questão, como gerar uma maioria consensual sobre determinados assuntos, fazendo com que os grupos de interesse não predominem através da ação localizada, mas fazendo com que, dado que os economistas sabem com muita clareza que a decisão coletiva, a decisão que maximiza o bem-estar coletivo, pode estar a quilômetros de distância do somatório das decisões individuais, como demonstra, por exemplo, o dilema dos prisioneiros, há necessidade também de um maestro que esteja lá na frente daquela fila do Maracanã e fala, não, senta o primeiro. Quando senta o primeiro, senta o segundo, senta o terceiro, e todo mundo vê o jogo sentado. Então, essas são as três grandes variáveis. Comunicação simples, provisão de tecnologia e liderança. Algumas nós temos mais, outras nós temos menos. Bom, então, eu vou passar a palavra agora aqui aos palestrantes para cada um fazer suas considerações finais, tá, para encerrar aqui o painel. Vilma. Assim, acho que foi bem colocado as três apresentações. E o que reforça, a gente tem que olhar um pouco além do que está nos números, né? Olhar um pouco além do que está na planilha. Se a gente olhar, por exemplo, o resultado, o teto dos gastos primários, ele é perfeito do ponto de vista numérico. Mas como que a gente vai implementar isso sem prejudicar a questão social, como bem colocado pelo Rubens, que é a questão de saúde, segurança, assistência, educação, todos esses problemas que foram bem colocados pelo Jans. Eu acho que é isso, a gente tem que olhar um pouco mais da questão da qualidade do gasto e não só se ater aos resultados numéricos. Outro dia, os alunos da EPGE vieram com uma ideia de um seminário interessante e eu disse para eles apenas uma coisa, olha, vocês precisam de quê? Precisamos do cafezinho, disso, do auditório, vocês vão ter tudo que vocês querem, mas eu pediria a vocês uma coisa. Eu quero que vocês vão lá na Rural, vão lá na UERJ, vão lá na UFRJ, vão lá na PUC,
todas as faculdades de economia e ouçam o que as pessoas têm em mente. Quais são as pessoas que eles querem ouvir? Não precisa ser quem está na mídia dia a dia. Quem está na mídia eu já sei qual é a opinião. Eu quero que vocês vão catar pessoas que estão estudando seriamente determinados assuntos, cuja opinião não vem a público, né? E, para o meu contentamento, eles têm feito isso, eles têm conversado, de certa forma, provido esse aparato aqui, que é um aparato público nas suas ideias e disponível para todos, tem provido, através da EPGE, para todos os diretórios, a possibilidade de, sempre de forma gratuita, sempre de forma ecumênica, sempre de forma pluralista, trazer aqui debates, principalmente nesse ano, que vai ser um ano muito importante. De forma que, além desse esforço dos alunos, eu tenho a grande felicidade, em conjunção com o Ibre, com meu colega Castelar, meu colega Shimura, de prover também essa comparação do Brasil com outros países, que é tão importante, né? Esse relatório que nós temos aqui em mãos é um relatório que faz exatamente o que eu supus ser uma coisa importante, comunicar de forma simples ideias importantes. Não precisa de equação, não precisa de equação, também é bom, mas para a comunicação, fazer chegar a mensagem a quem dá o suporte político para as decisões. De forma que eu agradeço uma vez mais a todos. Nós vamos ter uma grande sequência de seminários esse ano, alguns isoladamente, alguns com nossos parceiros, e gostaria de convidar a todos para estarem sempre aqui conosco, provendo as ideias e perguntas e também questionando e debatendo com o que é apresentado. Muito obrigado. Eu queria somente mais uma vez agradecer pela atenção, pela oportunidade de vir aqui e apresentar o nosso relatório. Espero que isso seja útil para a discussão, que as nossas perspectivas internacionais, que a gente está olhando não somente o Brasil, mas 40 economias no mundo, que isso possa ajudar um pouco para a discussão. E, finalmente, pedir desculpas pelo meu português. Eu sou alemão, o meu português seguramente tem muito espaço para melhorar, mas, bom, esse é um pouco o tema de toda a discussão, não? Muito obrigado. Obrigado a todos, mais uma vez agradecer aí, né, ao CDE pela iniciativa de nos procurar, e estamos sempre aí à disposição também, né, e bom fim de semana a todos.